Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Nós vamos no capítulo de número 2 e vamos no versículo 1 e vamos ler até o de número 6. Gênesis 2, verso de número 1, e o versículo vai ser até o 6, até o 7. Fácil de achar, né, Gênesis, né? Olha o que diz, queridos. Assim os céus e a terra foram finalizados, e todo o seu exército. E no sétimo dia, Deus terminou o trabalho que havia realizado, e ele descansou no sétimo dia de todo o trabalho que havia feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele havia descansado de todo o seu trabalho que Deus criou. E estas são as gerações dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e fez os céus. Verso 5. E toda planta do campo, antes de estar na terra, não tinha sido plantada, e toda a erva também do campo antes não havia feito crescer, pois o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar. Verso 6. Mas subia uma neblina da terra e regava toda a face da terra. Agora presta atenção no 7. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou alma vivente. Mais uma vez o 7. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou alma vivente. Amém? Esse texto você conhece muito bem. Se você não conhece, prazer, Gênesis 2. E aí então vai começar agora você, lá no primeiro, mas não precisa ler, pois você lê em casa. Ele vai descrever tudo o que ele fez. E é interessante que todo final de uma obra, o próprio Deus, ele via que era bom, então ele passava para o próximo dia. Quando ele chega então no capítulo 2, ele vai descrever o que nós lemos aqui, e ele vai ver que é bom, e ele então vai começar então aí a terminar a sua obra. Alguns estudiosos dizem que o próprio Deus não cansa, mas ele definiu aqui um dia para descansar. Mas o interessante é que com o passar do tempo, ele vai chegar uma hora em que ele vai agora criar alguém para cuidar daquilo. Tudo que Deus faz, ele tem ali um projeto e um plano. Mas o maior detalhe agora é que esse homem, esse ser poderoso, ele vai arquitetar uma construção. Ele vai ter algo que ele quer fazer agora de maneira mais relacionável. Ele vai se relacionar agora de uma forma muito mais íntima. Ele vai pegar algo com as suas próprias mãos. Então ele vai agora cuidar e vai fazer um homem. Isso eu posso definir como cuidado. O próprio Deus agora ele vai se relacionar com a obra dele agora. Deus então vai colocar agora o seu coração naquilo. Ele vai fazer o homem segundo a sua imagem, sua semelhança. Ele vai trazer sobre o homem toda essa forma, vai dar para ele então da maneira como ele quer. Vai soprar nas narinas, vai soprar o que é preciso e vai dar vida para ele. É interessante você ver que Deus tem uma relação com o homem agora. Ele tem um cuidado com o ser humano. Esse cuidado é interessante eu e você entendermos que não é simplesmente um cuidado de algo a qual eu estou preocupado, mas há uma relação aqui. Então quando o homem nasce, e ele vai agora, depois você pode ler, ele vai continuar a sua trajetória, mas o ponto principal que eu quero que você entenda é isso. Todo homem ele é feito, ele é construído, e dentro dessa construção, eu e você não somos, como eu já preguei alguns dias, não fomos feitos para nós estarmos sozinhos, e nem para caminharmos sozinhos. Todo ser humano, ele tem dentro de si mesmo a necessidade de se relacionar. Pode ser em qualquer maneira, ele pode ser o mais tímido, ele pode ser aquele mais eloquente. Ele tem o desejo da relação, de se relacionar com alguém. Isso está dentro do ser humano. E quando nós então encontramos isso e nós queremos nos relacionar, nós vamos procurar dentro de nós aquilo que nos familiariza com alguém.
Então, se alguém ele tem algo a qual vai se encaixar em alguma situação, ele vai se familiarizar com aquilo, é automático isso. Por mais que a pessoa ela seja de poucas palavras, ela vai se relacionar ou vai se familiarizar com aquilo que ela encontrou de mais necessário para ele, de mais necessário para ela. Dentro disso está toda a construção de uma decisão. Dentro disso está toda a construção de uma vontade que eu quero, uma escolha que eu quero. E aí, falando de família, algumas famílias muitas vezes, ou pais ou mães, não entendem quando de repente alguém que está se relacionando, seja o seu filho, que até tal época ou até tal data se relacionava com seus pais, ou seja, a relação de amor, a relação de conviver era diferente. Quando entra alguém no relacionamento, entra uma pessoa, parece que agora o pai e a mãe falam assim: poxa, agora ele não age mais como agia comigo, ele já não trata mais a mim como eu tratava, ele já não cuida mais de mim como ele cuidava, porque dentro daquele relacionamento alguém entrou e ele então agora, escolhendo se familiarizar com aquela pessoa, ele vai agora se relacionar pelas suas escolhas. E aonde você vê de repente aquele filho amoroso, aquela filha amorosa agora sendo um pouquinho mais ausente e agora está vendo mais se envolvendo com uma situação ou com uma pessoa, e aí então fica complicado de se entender, fala como é que pode, porque foi parte da escolha dele. Dentro dessa escolha, ele vai agora se familiarizar com alguém, então ele vai cuidar daquilo. Ele vai cuidar daquilo de uma maneira a qual o desejo que ele quer é estar mais perto. E então, quando olhamos para a família, encontramos muitas vezes pais dizendo assim: poxa, aquela pessoa tirou o meu filho de mim, aquela menina roubou o meu filho de mim, porque ele não era desse jeito. E algumas coisas nós vamos não entrar nesse assunto, mas só para você entender, mas de repente é porque houve uma troca. E ele então agora olha, ou ela olha, que aquilo agora é mais necessário do que aquilo que ele tinha. Mas pastor, como é que nós possamos entender? Porque a necessidade que nós temos de se relacionar é muito grande. A necessidade que o homem tem de se relacionar é muito grande. Esse cuidado, ele existe. Essa vontade, esse querer de estar avançando. Algumas pessoas falam: pastor, eu sinto que eu estou preso, eu quero me relacionar. Por quê? Porque alguém um dia disse para ele que ele está preso. Ah, pastor, eu sinto a necessidade de conhecer o mundo, porque alguém disse para ele que ele precisa conhecer o mundo. Pastor, agora eu sinto que eu não tenho tanto conhecimento, eu preciso, pastor, agora voar mais alto, eu preciso agora, pastor, ir para lugares maiores, porque em algum momento da vida dele, ele encontrou uma relação a qual instigou ele a querer aquilo. E dentro desse desejo, a pessoa vai se familiarizando com aquilo, ela vai encontrar. Então ninguém nesse mundo, ele toma uma decisão se ele não estiver inserido em algum grupo. Não dá para eu e você tomarmos uma decisão se nós não estivermos inseridos em alguma situação. Talvez falando de família, você que cuida e tem uma família muito centrada, e de repente o seu filho está com o plano de dizer assim: eu vou crescer, eu vou terminar o estudo, eu vou começar a faculdade, eu vou então trabalhar, eu vou construir a minha vida e depois só eu vou me relacionar com alguém, porque assim eu fui ensinado. Mas de repente chegar no meio e alguma coisa acontecer e vai mudar toda a história. Algo vai acontecer e aquele que tinha planejado tudo desde pequeno, aonde depois de terminar essa escola ia então se relacionar com uma empresa ou com outro estudo, entra uma situação no meio agora e ele não quer mais seguir aquilo, e ele mudou os planos, porque ele está se relacionando com uma situação, relacionando com alguém, e isso agora vai gerar uma forma de se familiarizar, ele vai escolher aquilo. Então, como nós podemos então entender como é que isso acontece? É muito rápido, porque faz parte das suas escolhas. Mas quando nós falamos de cuidado, eu preciso entender que há dois tipos de cuidado. O cuidado a qual eu quero me envolver a tal ponto de querer cuidar verdadeiramente, de me preocupar com aquilo, ou cuidar de simplesmente eu me importar com aquilo que eu desejo. Hoje nós encontramos dois tipos de pessoas que eu e você podemos muitas vezes estar inseridos em umas. Eu me preocupo demais com aquilo que eu quero para a minha vida, o meu mundo, ou me preocupo com alguma coisa que está além da minha vontade, ou com uma situação. De repente alguém fala: pastor, eu me preocupo com a minha família, eu me preocupo com a minha história da minha família, pastor, eu me preocupo com a história do meu pai, com a história do meu irmão, eu me preocupo com isso. Há um desejo, há um cuidado que envolve ele numa relação. Mas tem pessoa que está olhando a família sendo destruída e ele está se preocupando com a própria vida, a própria história, porque ele escolheu se envolver com a sua própria realização. Isso você encontra em diversas casas. Filhos que não se preocupam mais com ninguém, não se preocupam mais com a mãe, não se preocupam mais com ninguém. Ele preocupa com os seus próprios desejos, a sua própria ocupação é essa.
Então, quando nós encontramos isso, Deus então agora está olhando para nós e Ele não quer ver de forma nenhuma essa relação com Ele, porque não dá para caber. Eu não posso me relacionar com Deus só me preocupando com a minha vontade. Eu não posso me relacionar com Deus só preocupando com o que eu acho. Eu não posso me preocupar com Deus só da maneira a qual eu quero para mim, porque muitas vezes isso acontece, porque Deus não fez, porque Deus não operou, porque Deus não realizou, porque Deus não trouxe para mim a mudança. E aí Deus quer encontrar em nós pessoas que se preocupem com aquilo que Ele fala, porque Deus não está se ocupando com você, Deus se preocupa com você. Deus não está se ocupando com você, ou seja, Deus não se coloca somente como alguém que está usando você, pelo contrário, Deus se preocupa com a sua família, Deus se preocupa com a sua casa, Deus se preocupa com o seu filho mais terrível, Deus se preocupa com aquele mais perdido, porque isso Ele vai dizer lá no Novo Testamento, porque Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho. Então Deus se preocupa com você, Deus se preocupa com a sua casa, com o mais torto, com o mais terrível. Falando de família, Deus se preocupa com aquele que até aparentemente não diz coisas terríveis para Deus. Deus se preocupa. Mas como nós estamos inseridos em momentos que nós estamos nos preocupando mais com a gente, ou envolvidos com situações em que a paixão, o envolvimento, o relacionamento nos distancia de Deus, isso aqui na terra não pode se caber com Deus. É por isso que quando Deus chega em uma vida, parece que algumas coisas se bagunçam. Por isso quando alguém fala, pastor, eu me converti, parece que quando eu me converti, pastor, a minha vida virou de ponta cabeça, mas tem que virar de ponta cabeça mesmo. Porque Deus não te prometeu uma vida de mar de rosas, mas te prometeu uma palavra dizendo, a verdade vai libertar você. Então, se eu estou inserido em várias ideias, a qual me levam a aprender a minha própria vida, porque a Bíblia também vai dizer que as más conversações, traduzindo para nós entender melhor, ou seja, as más companhias vão corromper os bons costumes. Tem coisas que Deus quer que você preserve na sua família, mas tem coisas que Deus, Ele viu que já foi deturpado e vai ferir algumas coisas, e você não vai evoluir. Então, quando nós estamos em um período onde cada grupo que nós encontramos, existe aqueles que não querem mais, existem aqueles que estão cansados, existem aqueles que já estão agora desesperados, como hoje me espantei em ver na notícia em que 6% dos brasileiros, ou seja, do mundo, do Brasil todo, 6% deles são pessoas depressivas. E para piorar ainda, Brasil tem o povo mais depressivo do mundo. Ou seja, nós vamos encontrar pessoas que estão agora desanimadas com a vida, e de repente, se eu certa vez me igualar em um pensamento, eu posso de repente dizer para mim agora, para mim, pastor, não dá mais, não tem jeito. Aí eu encontro Deus dizendo para você, você pode, você consegue. Se você está fraco, eu te fortaleço. Vai causar em nós agora uma ideia de que Deus está louco, ou de que Deus não me entende. Por quê? Porque Deus não quer que você se ocupe com Ele, Ele quer que você se preocupe com aquilo que Ele fala a teu respeito. Porque Deus não vai mudar o que Ele diz a teu respeito. Deus não muda. Deus é o mesmo que falou com você ontem e vai falar com você agora. É por isso que você precisa entender que a sua maneira de se relacionar é o que vai machucar o seu relacionamento com Deus. Porque você vai encontrar pessoas que não querem mais, vai encontrar pessoas que abandonaram a família, vai encontrar pessoas que agora estão dizendo, família não adianta você ser certinho. Você vai ouvir pessoas dizendo isso, não adianta você ser certinho, não adianta você ser bonzinho, nesse mundo bonzinho ninguém dá certo, nesse mundo bonzinho ninguém consegue nada. Aí você encontra em Deus, fazei tudo como se fosse para o Senhor. Vai encontrar um conflito, e é por isso que a maioria das pessoas não consegue entender Deus, porque está querendo entender Deus da sua maneira, não vai encaixar, não vai funcionar. Pastor, por que então a minha vida está bagunçada? É porque os seus relacionamentos aqui, que são necessidade sua de ter esse convívio, está bagunçando. Se eu me encontrar com alguém a qual está agora com um pensamento longe de Jesus, é óbvio que daqui a algum tempo eu vou ficar do mesmo jeito. Se eu encontrar alguém agora que está apaixonado por Jesus, alguém que está amando Jesus de verdade, alguém que está apaixonado por Ele de maneira louca, vamos colocar assim, ele vai me incentivar a ser o mesmo.
E vai dizer para você: fulano creia, fulano confia, fulano acredita, Deus pode mudar, Deus mudou meu pai, Deus mudou minha mãe, Deus mudou a minha vida, Deus pode mudar a sua, Deus pode mudar a tua história. Ele vai começar a levantar pessoas que são exemplos, testemunhas vivas, a qual você encontra também de Gênesis, Apocalipse, pessoas que confiaram, como Josué, como o próprio Moisés, como o próprio Elias, que perdeu a morte debaixo de um zimbro, e quando Deus envia para ele o alimento, ele caminha mais um tempo com a palavra, ou seja, com a comida que Deus dá. Esse mundo, por mais que está difícil de se viver, nós temos que entender algo, que o próprio Deus quer que você agora compreenda, que você não pode se ocupar de Deus, mas você precisa se preocupar com o que Ele quer ao teu respeito. Porque se você se ocupar com Deus, vai ser assim: quando não bastar mais, ou quando não se encaixar mais no seu modelo, você vai deixá-lo. E aí vive um mundo de pessoas assim: eu só busco a Deus quando eu preciso, eu só estou na igreja quando eu preciso, eu só busco sobre vida financeira quando eu preciso, eu só oro pela minha família quando eu preciso. É pessoa se ocupando de Deus e não se preocupando com o que Deus diz ao teu respeito. Porque quando Deus fala ao teu respeito, Ele está falando para você mudar a tua história, mudar a sua vida, realizar. Crê em mim, em Cristo. Se você acreditar, então você verá a glória de Deus. Como aquele homem que estava agora sendo responsável de cuidar de Paulo e Silas. E aí então as cadeias se abrem através de um terremoto. E ele então ali se encontra com aqueles homens. E Paulo então vai pregar para eles, porque Paulo sabia que era importante ele pregar Jesus àqueles homens. E ele vai dizer: se você crê, como é que eu vou crer se eu estou tão envolvido com as minhas próprias vontades, com as minhas próprias realizações? Sabe por quê? Porque alguém diz para você que você tem que cuidar da sua vida, porque alguém diz para você que você tem que cuidar da sua história. Isso faz parte, porque nós estamos nessa vida e nós temos sim que continuar a crescer, evoluir. Mas Deus também quer fazer parte da sua história. Deus quer se envolver com a sua história. Deus quer entrar na faculdade com você. Deus quer entrar nesse emprego com você. Deus quer entrar com o seu casamento. Deus quer fazer parte. A Bíblia vai dizer que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Então eu quero entrar com você, eu quero participar dessa história, dessa empreitada, eu quero participar desse relacionamento, eu quero entrar junto com você no relacionamento. Mas pastor do céu, eu não quero trazer Deus para o meu relacionamento, porque se Deus entrar vai bagunçar tudo. Não vai bagunçar, porque às vezes nós estamos com a vida tão bagunçada que se Deus entrar, Ele vai tirar algumas coisas erradas, Ele vai dizer assim: sai daqui. E tem pessoas que você se relacionou e que Deus, Ele também não quer que você continue junto. E aí Deus vai fazer o quê? Ele vai então separar, porque aquele momento não é tão importante estar junto. Mas como é que eu vou então entender? Por que eu dei essa roda toda? Porque agora Deus, então, se você continuar lendo, Ele vai levantar o homem, vai colocar o homem naquele terreno maravilhoso que é o Jardim do Éden. E vai colocar 2 árvores, uma árvore da vida e uma árvore que não podia comer. E Ele vai colocar ainda uma mulher do lado dele como ajudadora, e vai colocá-los no melhor ambiente, um ambiente melhor daquela época. E vai dizer para eles: desta árvore você come e desta árvore você não come. Ou seja, Deus sempre dá escolha para mim e para você. Deus sempre coloca a opção de você escolher servir e ouvir a Ele, ou você ouvir a sua própria vontade. Tem hora que você vai querer: pastor, eu acho que eu estou muito parado, pastor, eu acho que esse lugar, pastor, está me prendendo. Peraí, deixa Deus entrar no meio para dizer se isso é verdade ou não, ou simplesmente é uma vontade sua. Porque o caminho do homem parece ser perfeito para ele, mas no final é morte. Então Deus, nesse período onde muitos estão se relacionando e estão deixando Deus de lado, Deus está dizendo hoje para mim e para você: eu quero me envolver nesse relacionamento, eu quero estar junto, eu quero estar perto. Se preocupe com aquilo que eu falo ao teu respeito, porque isso tem garantia futura. Deus é aquele Deus que coloca o selo de garantia, dizendo assim: olha, vai ser enquanto você estiver com esse selo, não rompa ele. Eu garanto que isso vai dar certo para você. Eu garanto que não somente 2022, mas 23, 24 e até o último dia da tua história dará certo. Por quê, pastor? Porque Ele fala: eu velo para a minha palavra, ou seja, eu cumpro aquilo que eu falo, eu cumpro o que eu realizo, pastor, porque a minha história está bagunçada. Olhe para os seus relacionamentos. Não é à toa que Ele coloca para nós sermos sal da terra e luz do mundo, porque comida sem sal, se alguém pegar um punhadinho de sal e falar assim, você fala assim: já melhorou. Pode ser a pior comida, mas se jogar um pouquinho dá para engolir, porque o sal dá sabor. E se eu for luz no mundo, pode ser o pior lugar do mundo, escuro, mas se eu acender uma luzinha do celular, aquilo ali já vai dar uma esperança para a gente. Então o que Deus quer com você nesse ano 2022? Ou seja, seja esperança primeiro para você.
E, nossa, Senhor, eu sei que o Senhor vive, mas eu estou tão necessitado de algumas coisas, então eu estou precisando, então deixa Deus agora trabalhar através dos seus relacionamentos. Peraí, Senhor, eu estou me afastando, eu estou só buscando o Senhor quando eu preciso. Não, eu não posso ser desse jeito. Eu não posso orar só quando as coisas estão entortando. Eu não posso orar só quando as coisas estão ficando aqui, não estou suportando mais, em que eu já busquei todos os meios, como aquela mulher do fluxo de sangue. Eu já busquei psicólogo, já busquei ajuda ali, já busquei ajuda aqui, pastor, isso é errado. Não, mas eu preciso permitir que Deus se envolva com isso, e não só correr atrás dele quando simplesmente a dor atacou, quando o problema se instalou. Pastor, minha vida está ótima. Pastor, melhor ainda, querido, se aproxima dele para ele manter isso para você. A cultura de perder para depois buscar é a cultura que está matando gente. A pessoa tem, ela perde, depois ela busca. A pessoa tem, depois ela não cuida, perde e vai chorar por aquilo que perdeu. A pessoa tinha uma posição, agora não luta por aquilo, para manter aquilo. Quando perde, vai chorar aos pés de Jesus. Jesus, me tiraram, perdi, agora que eu vou ser. Não, seja alguém guiado pelo Espírito Santo. Ou seja, enquanto você está, ora, Senhor, me mantém aqui, me mantém firme. Minha família está bem, mantém essa mesma força, esse mesmo equilíbrio. Não deixa Satanás entrar e não tirar. Meu filho está caminhando, pastor, vai ser um grande médico. Então, Senhor, entra na história dele, afasta as pessoas que vão tirá-lo do caminho. Enquanto você faz isso, quando entrar alguém para desviar a tua família, o próprio Deus vai chegar na frente, porque Ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, para você não tropeçar em pedra alguma. Se Deus te conhece, se Ele conhece as suas necessidades, se Ele conhece as suas vontades, é porque Deus se preocupa com você. Por que as pessoas estão adoecendo e dizendo, pastor, minha vida está ficando ruim? Porque as pessoas não estão mais se preocupando com as outras. As pessoas estão envolvidas agora só porque faz parte da ocupação delas. As pessoas estão se envolvendo agora porque faz parte da ocupação delas. Na hora que a ocupação acabar, também vai acabar esse envolvimento. Então, mas Deus está dizendo, eu me preocupo com você. Eu me preocupo com o que você quer. Eu me preocupo onde você pode chegar, e melhor ainda, eu me preocupo aonde você pode chegar nesse ano. Só que eu quero estar junto com você. Esses dois seres vão agora, em um momento da história deles, eles vão agora cometer um erro, porque vai entrar alguém na história. Você conhece muito bem quem entrou na história. E quem entra na história é alguém que queria bagunçar aquilo que estava organizado. O que o diabo faz na vida das pessoas é só desorganizar aquilo que Deus está deixando organizado. E ele vai entrar e vai chamar a mulher e vai conversar com ela, e ela então vai cair naquela conversa, e ela então vai comer do fruto, e ela tinha outro fruto para comer. Ela vai comer do fruto que Deus diz para não comer. Ou seja, o que é mais proibido é o que está chamando a atenção das pessoas nesse mundo. Por que existe mais pessoas fazendo o que é errado? Porque fazer o errado aparentemente chama muito mais atenção do que fazer o certo. Pastor, se eu tiver que trabalhar 1 ano, pastor, para levantar uma situação, pastor, não tem como. Eu prefiro trabalhar 2 meses e conseguir em 2 meses, pastor. Por quê? Porque é muito mais fácil. Ela come daquele fruto e ela entrega para o seu marido, e ambos vão errar. Por quê? Porque o relacionamento agora não era mais com Deus, mas o relacionamento agora entre ele e ela, e a vontade que eles tinham. Que Deus tem para você hoje: cuidado com a sua vontade. Cuidado com os seus desejos de querer evoluir e crescer. Cuidado com aquilo que você coloca para fora externa, porque tem alguém que observe dizendo, eu vou provocá-lo naquilo, eu vou provocá-lo para ela. Ei, eu tenho uma oportunidade para você, vai mudar a tua história, vai mudar a tua história. Não é assim que acontece nos dias de hoje. Como é que isso move o coração de pessoas hoje? Você pode entrar assim em qualquer lugar lá, você pode entrar aqui, vai mudar a tua história. Em 2 minutos você fica rico, em 2 semanas você muda a tua história, em 1 minuto você fica com R$1 milhão na sua conta. Tem pessoas que entram lá porque estão desejando ter aquilo. Por que algumas profissões cresceram agora? Porque é rápido acontecer. Por que algumas pessoas agora querem deixar de ser o que estudariam e estão querendo ser algumas coisas agora, só porque está na mídia dizendo, olha, faz isso porque eu me virei, é tantos seguidores, você consegue isso, tal. É muito rápido as coisas. E aí Deus está te apresentando uma vida de segurança, dizendo assim, filho, crê em mim.
acredita em mim. Me preocupo com você. Me preocupo com aquilo que você quer. Me preocupo com o seu futuro. E o seu futuro eu estou desenhando para você, porque eu sei onde você pode chegar. Sei qual é o teu potencial. Sei qual é a tua capacidade. Sei qual é a tua inteligência. Sei para que te fiz. Sei para que te criei. E sei onde você pode chegar também. E que ameaça você pode ser também para o reino espiritual. Então hoje, filho, ouça a minha voz, para que se cumpra tudo aquilo que eu falei para você. Então, pastor, o que Deus está querendo hoje? Essa verdade dele vai libertar você. Então, cuidado com as suas vontades e as suas necessidades, porque são elas que vão levar você a se relacionar. E esse relacionamento, muitas vezes, vai tirar você do caminho que Deus quer. E se tirar, e depois disso não for como você espera, seremos como o filho pródigo, que vai gastar tudo que tinha e vai voltar para o seu pai. Mas antes de voltar, vai comer daquilo que não poderia comer. Tem pessoas que hoje estão desenvolvendo o que não era para desenvolver, estão tendo o que não era para desenvolver, e Deus está olhando e falando: filho, para que você foi seguir? Para que você cedeu? Para que você tropeçou? Para que você caiu? Mas como as misericórdias dele se renovam a cada manhã, quando você fala: Senhor, me perdoa, eu perdi a noção, eu não tive inteligência para isso, eu ouvi, caí, mas ó Deus, eu estou aqui agora, me perdoa. Ele vai dizer: filho, eu te perdoo. Só que o problema é que nós teremos que voltar a caminhar. Quem já estava perto de se formar, de repente vai ter que fazer de novo algumas coisas. Quem estava perto de possuir, de comprar, de vencer, vai ter que voltar algumas coisas. Então Deus está querendo você hoje. Se preocupe com aquilo que Ele fala a você. Então hoje esta palavra, se preocupe por que ela está vindo a você agora. Porque de repente você fala: pastor, eu não vou na cabeça, pastor, de ninguém. Pastor, eu sou homem feito. Pastor, eu sou mulher feita. Mas quando há uma situação a qual isso entra, é onde muitas vezes nós não conseguimos perceber. E quando entra, o casamento acaba, a família acaba, o relacionamento de pai e mãe acaba, relacionamento de amizade acaba, relacionamento talvez que era importante para crescer a empresa, relacionamento dentro de uma própria empresa acaba. Por quê? Porque entrou alguma coisa, porque eu quis me ocupar com aquilo. Por que as pessoas hoje não conseguem buscar a Deus? Porque elas estão se ocupando com aquilo que é o mundo delas. Pastor, eu tenho que evoluir. Pastor, eu tenho que crescer. Pastor, eu tenho que ser rico. Pastor, eu tenho que casar. Pastor, eu tenho que comprar. E vão se ocupando. Aí eu te pergunto: tudo isso Deus não se preocupa? Você acha que Ele não sabe que você precisa de dinheiro? Você acha que Ele não sabe que você precisa comer? Você acha que Ele não sabe que você precisa pagar as suas contas? Você acha que Ele não sabe que você precisa vencer a tristeza, a angústia, o medo? Pastor, Ele sabe de tudo isso. Então por que Ele não faz, pastor? Porque muitas vezes estou só me ocupando dele. Tem pessoa que quando o problema vem, aí o louvor está na casa. Quando o problema sai, são outras coisas que estão na casa. Quando a fome vem, vai ler a Bíblia, vai colocar o Salmo 23 ou o Salmo 91, vai deixar aberto em algum local da casa. E quando a prosperidade vem, não lembra de Jesus, porque se ocupa de Jesus. Ou seja, se eu estou me ocupando dele, quando ele servir, eu quero. Quando ele não servir, não serve mais. Mas Jesus continua dizendo: eu ainda me preocupo com você. Eu ainda espero que um dia você reconheça. Por isso que o pai faz uma festa quando o filho volta, Eric. E quando ele volta, o filho mais velho vai dizer: pai, eu estive com o Senhor o tempo todo. Ele vai dizer: você esteve, mas esse que estava aqui saiu e ele voltou. E é por isso que eu estou fazendo uma festa, porque o filho que eu tinha voltou para casa. Então Deus espera com um bom pai que você regresse. Deus espera com um bom pai que você equilibre a sua vida dentro do Evangelho. Pastor, para ser crente? Não. Para você ser alguém que siga o que Jesus tem para você. Para que você seja alguém que possa falar: pastor, minha vida está dando certo, pastor, glória a Deus, mas eu continuo servindo e me preocupando com o que Ele fala para mim. Continuo importando, pastor, chegar em casa, Deus falou no meu coração, orar pelos meus filhos. Pastor, pois todo dia, quando meu filho deita, minha filha deita, eu chego no quarto deles e falo: Senhor, abençoa os meus filhos. Deus falou para mim, pastor, que eu tenho que, toda vez chegar na minha empresa, chegar no meu trabalho, entrar no banheiro e falar: Senhor, abençoa o meu dia.
Pastor, eu não deixo fazer, porque eu me preocupo com o que Deus falou. Pastor, Deus falou para mim isso, Deus falou para mim aquilo. Isso que eu preciso me apegar, porque isso eu estou me preocupando com aquilo que está falando. E aí quando chegar um problema, Deus vai entrar com providência. Mas o problema é que eu não me preocupo com aquilo que Ele fala. E eu aprendo a dar desculpa a Deus. Por que você não fez, fulano? Senhor, é porque eu não tive tempo. Mas eu te pergunto, Deus não dorme, Deus não toscaneja, não cochila. Ele sabe quando é que você falou a verdade, e Ele sabe quando você mentiu. Adão, você pode continuar lendo, Adão, cadê você, Adão? E ele se esconde, e ele vai dizer, está escondido, Adão? E ele vai dizer, alguém te mostrou que estavas nu? Deus sabia que ele estava nu, mas ele precisou ouvir de Adão. E ele vai falar, comeste do fruto a qual disse para não comer? E ele vai dizer, comi, mas foi a mulher que tu me deste. Então quando você fala, Senhor, eu não tive tempo, eu não me organizei, Ele sabe que você se ocupou com aquilo que é seu, se ocupou com as suas vontades. Deus está dizendo hoje, eu quero sim que você cuide do que é seu, mas também cuide das minhas coisas. Jesus, por que na moeda tem a cara de César? Ele vai dizer, dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Se preocupe com aquilo que é de Deus. O que Ele falou para você hoje, tocou no seu coração para você buscar? Busca. Trouxe no teu coração próprio, na sua família? Ora, você não sabe o que vai acontecer. Ele falou para você cuidar de você, encontrou alguém na rua, foi usado por Deus, Deus falou com você, você sentiu Deus, então começa a seguir isso. Porque eu garanto a você que o próprio Deus vai começar a mudar a sua história. E quando chegar uma guerra, uma batalha contra você, você vai ter força para subsistir, vai ter força para resistir, não vai ceder aquilo, e Deus vai ser vitorioso na sua vida. E quando alguém olhar, fulano, você passou por isso? Passei, graças a Deus. Pensei que você não ia aguentar, pensei que você ia quebrar, mas graças a Deus que não, porque o nosso Deus é o Deus de repente. É de repente que vem uma ajuda. É quando eu menos espero, vem uma saída. Quando eu menos espero, vem um socorro, porque Ele diz, eu sou o socorro bem presente no dia da adversidade. Aí eu e você não vivemos por sorte, esperando alguém, ajuda de alguém, do governo. Pastor, mas se ninguém ajudar, pastor, eu sei que o meu Deus, aí sim, o Salmo 23, Ele é o meu pastor, e nada vai faltar. É isso que Deus quer hoje para você. Eu sinto ministrar isso ao teu coração. Se preocupe com aquilo que é de Deus. Deus está procurando as pequenas coisas que você faz. Aqui Ele falou para você, pastor, mas está chovendo, eu vou hoje. Pastor, mas estou cansado, eu vou orar. Se preocupe com as pequenas coisas que Deus está dizendo, porque você está conhecendo agora, Deus conhece lá na frente. Muitas pessoas não esperavam a pandemia, e muitos não suportaram e estão hoje doentes. Mas aqueles que se prepararam, passaram por algumas coisas, mas disseram, Senhor, vai acabar. Parecia que não ia terminar, parecia que nunca, e que aonde nós andávamos, parece que nós íamos morrer na esquina. Mas de repente Deus foi cuidando, de repente Ele foi protegendo, de repente Ele olhou para alguém e falou assim, hoje você não morre. Ele cura. Aqueles que perderam emprego, falou, Senhor, como é que eu vou sustentar a minha família? De repente, uma notícia, e a notícia veio para você, e você está até hoje aonde Deus te colocou. Deus se preocupa com você, com a sua família, com o seu relacionamento, com o seu bem-estar. Recebe essa palavra, Deus se preocupa com você. Se ninguém se preocupa com você, o salmista disse, se a minha família me deixar, certamente o Senhor jamais me abandonará. Deus se preocupa com você. Só que agora talvez seja sozinho, sozinha, e que não tem mais aquele que se ocupavam de você, porque talvez só faziam parte do seu envolvimento, e agora cada um está buscando os seus caminhos, mas Deus está dizendo ainda, eu estive ali, eu estou ali, ainda me preocupando com você, mas eu quero que você agora se preocupe com o que é meu, porque isso vai dar segurança para você. Por isso que o Salmo 91 vai dizer para nós que é na sombra desse onipotente, é nas asas desse onipotente que estamos guardados seguros. E aí você vai continuar lendo e vai dizer que pode 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita. Ou seja, há proteção ao teu redor, porque Ele está ao seu redor. O nosso adversário está ao derredor, bramando como um leão. Mas vai dizer, 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas tu, Eduardo, mas tu, Jaqueline, mas tu, fulano, Beltrano, não será atingido. É quando as ameaças
vem de todos os lados. E você fala, eu não vou suportar, mas Deus está dizendo, eu estou protegendo você. Eu estou guardando você. E aí Deus começa a guardar e proteger. Por quê? Porque se preocupamos com as coisas dele. Hoje, se preocupe com as coisas dele. Porque certamente uma oração pode mudar muita coisa. Um clamor que você faz talvez com choro, dizendo, Senhor, eu não estou suportando, mas eu estou aqui, eu não te deixo. Essas lágrimas caem no chão, aparentemente se perdem, mas Deus colhe cada uma dizendo assim, são lágrimas de alguém que se quebrantou. São lágrimas de alguém que está buscando, como Ezequias ouve a palavra, Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque tu morre hoje. E antes o profeta sair do seu pátio, do seu palácio, ele vira o seu rosto para a parede, e a Bíblia vai dizer que ele chora muitíssimo. As lágrimas começam a cair naquele chão, e no mesmo chão que ele ouve a má notícia, no mesmo chão caem as lágrimas. Então ele ouve aquelas lágrimas daquele homem, e ele vai dizer para o profeta Isaías, dizendo, Isaías, volta e diz, que eu acrescento na boca sua agora, para dizer para o rei Ezequias, são mais dados a você agora, mais 15 anos de vida. Deus cuida de você, Deus cuida da sua casa, Deus cuida do seu ano, Deus está cuidando do seu agora, porque o seu agora está sendo tratado por ele, dizendo assim, cuide das coisas que é minha, e as tuas coisas eu vou cuidar de você. Pastor, onde diz isso, pastor? Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiro esse reino e essa justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Pastor, então o que Deus está falando nesse ano? Ele só quer que você cuide das coisas dele. É aquilo que é seu, ele vai cuidar, ele vai ajudar a acontecer. Então hoje ore pela sua casa, ore pela sua família. Já ouviu de Deus dizendo, desiste não? Já ouviu de Deus, não abandona o marido não, não abandona o filho não, não abandona ele não, já viu? A pastor já falou várias vezes. Então porque ele tem algo aí, porque ele se preocupa com ele também, e ele quer alcançar ele, porque alcançando ele, talvez mais pessoas venham com ele. Alcançando teu pai, de repente é a pior pessoa que você acha, Deus pode através dele mudar a tua história da família. Mas Deus hoje quer ouvir de você, Senhor, eu não vou desistir, porque o Senhor mandou eu não desistir. Senhor, eu não vou parar, porque o Senhor não mandou eu parar. Senhor, eu não vou retroceder. Desanimado eu estou, mas não vou retroceder, porque o Senhor não mandou eu retroceder. Se o Senhor não mandou, eu não faço. Posso estar no meio do deserto, mas se o Senhor está comigo, eu tenho certeza que o deserto vai passar. Que o deserto vai passar. Hoje Deus fala para a gente, se preocupa com aquilo que é meu. Não se ocupa de mim, porque quando se ocupar de mim, Ele vai dizer para você e para mim, quando surgir outra coisa mais preciosa, você vai trocar. E Deus não pode, você pode trocar alguém de repente, porque de repente você quer, mas trocar Deus